Olá, já voltamos aqui. Está bombando aqui. A gente está tentando atualizar para fazer as coisas acontecerem, porque realmente está um movimento incrível. Todos animadíssimos para saber realmente como montar seu currículo. Então, voltamos para mais um bloco aqui no programa Versão Destaque, com um assunto polêmico aí, aqui na Rádio Exclusiva FM. O tema de hoje é o mercado de trabalho. E seu currículo é atrativo? Então, eu acredito que você já... Hã? Acho que é, né? A gente assim espera. Eu até falei para ela, outro dia um amigo meu, eu tenho um portfólio, né, que eu acabo enviando também para as empresas, de alguma forma, para elas olharem o trabalho que é realizado aqui na rádio, em outras atuações. Então, lógico que é um pouco diferente, porque a gente acaba fazendo uma apresentação, né, de PowerPoint, né, enfim, a gente faz uma apresentação em PDF, mas também eu não estou livre também de ter o currículo. Outro dia um amigo meu falou assim, me manda seu currículo. Aí você ficou cri. Como que é? Ele voltou de novo essa história do currículo, Exatamente. né? Porque existem várias formas, mas o currículo tradicional, aparentemente, parece que é o que permanece. É o que permanece. E é sobre ele que a gente vai falar as dicas. As dicas. Então, vamos lá. Então, nos conte. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro passo, porque, gente, por mais que eu já tenha um certo conhecimento também, eu tenho a orientação dela também, da Elaine, que me auxilia muito em muitos momentos, eu também, por mais que a gente, de certa forma, entenda, compreenda, parece que sempre está mudando isso no mercado. Sempre tá atualizando. Atualizando. Exatamente. Então, quais são as atualizações do momento? Para você que está aí se recolocando, quer mudar de área, quer inovar o seu currículo, quer enviar para as vagas, né, as disponibilidades que surgem, como que se inicia um currículo? Então, nós começamos com informações pessoais. Exemplo. Nome completo, endereço, data de nascimento ou idade atualizado. Estado civil, eu vi que alguém me perguntou aqui sobre estado civil, sim, deve colocar. Se tem filhos ou não, deve colocar. CNH, qual categoria da sua CNH? Tem que colocar isso? Tem que colocar, porque se, por exemplo, se eu estou com uma vaga de gerente administrativo e ele vai precisar rodar unidades, ele precisa ter categoria B para ele utilizar o carro da empresa. Olha, isso aí eu não me atentei. Precisa colocar CNH no currículo. Um e-mail atualizado, esquecem aqueles e-mails com diminutivo, aninha.2015@gmail, né? Então, não, vamos fazer um e-mail mais formal, com o seu nome, com o seu sobrenome, coloca o e-mail no currículo. Precisa de 2 telefones, porque às vezes acontece do telefone do candidato não estar funcionando e a gente não conseguir falar com ele, ele não é chamado para entrevista. Precisa colocar. Olha aí, atenção, hein? Outro ponto importante, que o pessoal fala assim para mim, eu preciso colocar o endereço completo? É um tabu. Precisa. É um tabu. Precisa, gente. Por quê? A gente recebe a vaga, o que o cliente fala para a gente, que a empresa fala? Eu vou pagar só uma condução, eu só posso pagar uma condução. Então, quando a gente está selecionando o currículo, eu já sei quais os bairros, principalmente na Grande São Paulo, né, ou os demais estados, que ficam mais próximos, que vai utilizar só uma condução, porque a gente faz uma pesquisa antes. Né? E aí o candidato não coloca o endereço no currículo. Se eu tenho 2.000 currículos, qual currículo eu vou selecionar? O que tem o endereço. Ou seja, ele já se eliminou. Já perdeu a oportunidade. Já perdeu a oportunidade. Por conta do endereço. Precisa colocar o endereço. A gente precisa saber, porque a gente faz o cálculo do Vale Transporte. Aí, ó, as dicas, hein? Precisa colocar. Importantíssimo para você saber o que colocar. E o que mais? Aí esse é o cabeçalho. Esse é o início. É o início de tudo. Etapa 1. Em seguida, nós vamos colocar o resumo da experiência. Tá. E vamos lá, quais etapas? Por exemplo, tem muitas pessoas, eu falo assim como eu, tá, gente? Eu tô me colocando no lugar de vocês também. Apesar de vocês estarem vendo a minha atuação aqui, na comunicação já faz um tempo, né? Que depois que minha filha ficou maiorzinha, aí eu falei, não, agora realmente é minha missão, vou na jornada da comunicação, minha contribuição é essa para a sociedade. Eu tive muitas atuações antes disso. Então, eu já tive muitas atribuições na sociedade, já trabalhei em muitas empresas, então, assim, até fora do país, que não tem nada a ver com a comunicação hoje. Não tem nada a ver com a comunicação. Como que essas pessoas montam esse currículo, essa parte? Essa parte é assim, são as tarefas que você executa lá na sua função.
Vamos pegar uma função mais simples da gente conseguir fazer essa avaliação, uma recepcionista. O que uma recepcionista faz? Ela atende o telefone, ela organiza uma agenda, ela recebe as encomendas, ela recebe documento, cartas, ela envia documentos, né? E algumas outras atividades. Ainda tem recepcionista que ainda faz alguma atividade administrativa. São essas tarefas que você exercia no dia a dia que você vai colocar nesse resumo de atividades. Então, coloca lá, resumo das experiências. Então, você vai descrever habilidade com comunicação, trabalhar em equipe, prospecção, fechamento, negociação, e aí vai começar a fazer descrição. Ou seja, não importa, ela precisa colocar... Ela coloca o resumo, ela não precisa nem colocar o nome da empresa. Não vai colocar o nome da empresa. Um resuminho. Ela vai descrever... Então, meu currículo não tá ruim, hein? Porque eu realmente tenho, mas não dá. Eu tenho que colocar ali, pelo menos um resumão ali de tudo. Tem que fazer um resumo das atividades que ela sabe fazer. Porque aí já facilita para o recrutador dar uma olhadinha e entender se vai estar mais ou menos perto do perfil para poder olhar o restante. Exatamente. Porque quando a gente recebe um cargo, o pedido de vaga, a gente recebe uma descrição de cargo. Na descrição de cargo, ela tem o quê? Ela tem o nível de qualificação educacional, então se é ensino médio, se é superior, ou se é pós-graduação, mestrado, dependendo do cargo, né? Ela vem com as tarefas do dia a dia. Precisa saber organizar arquivo, precisa saber emitir nota fiscal. Como eu vou saber se o candidato tem essas habilidades? No resumo das experiências, que ele vai colocar lá em cima para mim. Se o candidato não colocou nada, eu vou deixar ele em stand-by e eu vou selecionar quem colocou. Ou seja, já ficou eliminado. Eliminado eu não digo, ficou em stand-by. Em stand-by, esperando, se não encontrar ninguém, se não encontrar alguém novo. do currículo que está completo, a gente volta nesse candidato para perguntar para ele o que ele fazia. Só que nesse primeiro momento, nós não vamos parar para perguntar para o candidato o que ele fazia. Isso precisa estar no currículo. Ou seja, sendo... o atrativo dos 10 segundos. Dos 10 segundos. É isso, então, a chave. É esse o segredinho. É localização desse resumo. e esse resumo. A localização e resumo é o fundamental. É o fundamental. Porque aí é o que vai prender, porque se enquadrou ali nesse resumo, enquadrou a habilidade que está sendo requerida pela empresa, é o que você precisa para separar. A gente já separa, já seleciona ele. Já seleciona esse perfil para poder aprofundar. Para poder aprofundar. E aí, nossa, aí passamos o resumo das experiências. Aí nós vamos ter o quê? Formação acadêmica. Aí vocês vão colocar a formação acadêmica sempre da mais atual para mais antiga, e não o contrário. Então, se você terminou o ensino médio e está cursando um técnico, a primeira que você tem que colocar é o curso técnico. Para depois o médio. Ou seja, primeiro as informações, depois o resumo e agora formação a parte acadêmica. Da formação, então. Formação acadêmica. Aí na formação acadêmica, o mais recente para o mais antigo. Porque eu pego o currículo e a pessoa coloca assim, graduação universidade tal, ensino médio escola tal, ensino fundamental escola tal. Nesse caso dela, para mim, só importa a graduação. Porque é a última que ela fez. É a última que ela fez. Onde ela cursou ensino médio, onde ela fez ensino fundamental, não importa pra gente nesse momento. Então isso não precisa estar no currículo. Ah, entendi. Então, se você está cursando uma pós-graduação e tem uma graduação, vai colocar pós-graduação. E a graduação? E a graduação depois. Somente. Não precisa colocar o restante. Se tem ensino médio, coloca só ensino médio. Porque às vezes a pessoa não tem a pós nem a graduação, mas só tem só ensino médio. Então coloca o ensino médio. Então coloca lá ensino médio completo, instituição de ensino e o ano de conclusão. Pronto. É o suficiente. É o suficiente. Depois a gente vem para aqueles cursos extracurriculares, sabe? Aqueles que a gente faz, aqueles cursos de final de semana de 30 horas, habilidade de idiomas, né? Aí a gente vem para essa etapa. Ali você vai colocar os cursos que você tem a qualificação, né? Qualificação extracurricular. Coloca todos lá, da mesma ordem, para o mais recente e para o mais antigo. Que aí isso também já vai dar uma força, uma encorpada nas atribuições. Lembrando que, se você está 10 anos numa área e está mudando de área, o currículo tem que ser direcionado para que você está procurando oportunidade. É isso que eu ia perguntar. Porque, por exemplo, no meu caso,
Eu tive experiências que não era nada relacionada à comunicação. Nada, então não adianta botar no currículo. Aí eu falei, eu vou colocar aqui como, gente? Não dá pra colocar isso. Aí eu coloco no Não dá. resumão. Coloca no resumão suas habilidades. Pronto. Pronto, agora os cursos que você tem na função, na sua área de comunicação, você vai ser direcionado. O que acontece hoje? As pessoas estão se desconstruindo, então estão mudando sim de função. Trabalhou-se tantos anos naquela função, agora se encontrou e quer mudar de área. Não tem problema. É perdida a sua experiência? Não é. Coloca as atribuições, o aprendizado. O aprendizado. Só que a gente vai precisar direcionar esse currículo. Os cursos que você fez para essa área, porque você não tem experiência na área, a gente vai precisar direcionar. Aí o direcionamento seria ver as especializações naquele segmento que ele está almejando. E ele pode até colocar uma observação no currículo que ele está buscando mudança de área. Ah, isso vale colocar. Vale colocar. Aí, ó, tá vendo? Porque às vezes a pessoa tem medo de colocar isso. Porque a gente não descarta o candidato. Fala, nossa, ele se candidatou para essa vaga minha de analista financeiro, mas ele não tem experiência na área financeira. Não, mas ele tem a formação na área financeira, ele mudou de função e ele colocou para mim que ele tá buscando a oportunidade de mudança de área. Aí já é diferenciado, É outro cenário. Um outro cenário. Então, você que de repente pensa em estar mudando aí, né, a atuação, é um meio de você tornar o seu currículo mais atrativo. Exatamente. E aí a gente terminou esses cursos extracurriculares, idiomas, tudo que vocês já fizeram. Nós vamos entrar na experiência profissional. Lembra que a gente colocou o resumo lá no começo do que a gente fazia? Na experiência profissional, o que a gente vai colocar? Nome da empresa, função, data de entrada e data de saída, somente. Porque o resumo já está lá no início do currículo. Não põe mais nada. Ah, entendi. Então, na verdade, as experiências, elas vão por último? Vão. A descrição vai. Empresa... função, data de entrada e saída fica por último. Porque, na verdade, então, olha aí, o que importa pra gente é o que ele sabe fazer. Lembra da habilidade cognitiva? O que importa pra mim é o que você sabe fazer, o que você vai me entregar. E não a empresa que você trabalhou. Tá vendo aí, ó? Isso é importantíssimo. E ela já tem um olhar, porque ela já está há muitos anos atuando nessa área, já trabalha com recrutamento. Sim. E às vezes tem muitos desafios aí, a gente vê que tem muitos profissionais que não têm essa sensibilidade com o candidato, né? Sim. E hoje você está tendo a oportunidade de olhar com mais carinho e mais cuidado para o seu currículo, para a ferramenta que vai te inserir, te ajudar a se posicionar e inserir no mercado. Exatamente. De alguma forma. E tem muita gente que faz projeto social, como você faz, né? Nós fazemos projeto social. Eu sou líder voluntária do grupo MVE, que é o Mulheres Vencedoras e Empreendedoras. Eu já sou líder do grupo há 2 anos, né, que eu presto esse trabalho voluntário. E eu posso pôr isso no meu currículo. Isso dá para colocar também. Terminei toda a experiência profissional, eu coloco lá no rodapézinho, né, que você esquece do rodapé, deixa aquela parte em branco, coloca lá o que você fez de projeto social, o que você faz. Então dá para colocar dessa forma também? Deve colocar, porque é bem visto pelo RH, a gente gosta. De ver esse tipo de gosta mobilização, de doação também de com doação, o próximo. Exatamente. Aí, olha só, tá vendo só? Ou seja, não é tão aquele bicho de 7 cabeças que... Não, é bem tranquilo. Que realmente as pessoas imaginam ou pensam que é.